ser atinge uma certa maturidade quando isto é paradoxal, porque falar em atingir implica um trabalho e uma atitude volitiva, e no entanto a maturidade espiritual é quando lhe acontece ter uma percepção do caminho e do caminho das iniciações, que é afinal o único caminho, estejam elas envolvidas, descritas pela linguagem dos índios Sioux, estejam elas descritas pela linguagem nórdica dos povos nórdicos, seja ela descrita pela linguagem mística ou mágica ou simbólica ou esotérica de Fernando Pessoa, estejam elas descritas pelo silêncio, quer dizer, descritas, representadas pelo silêncio, como acontece no Tao. Mas o caminho é o mesmo. E um ser atinge uma certa maturidade quando lhe acontece perceber que as iniciações são a própria vida revelando-se a si mesma. Quando se chega a um estado bem cristalino, em que uma pessoa não associa, não acrescenta adornos à vida. E não acrescenta adornos ao processo inteiramente natural, por um lado, e artificial, no bom sentido do termo, por outro. Não acrescenta adornos a esse processo da vida se revelar a si mesma em nós. A revelação da vida não é uma coisa assim tão distante. Antes de termos ecografias, sabíamos que a vida estava lá, na barriga da mãe, mas não a podíamos ver. Antes do parto. E o que a ecografia não só a ecografia inaugurou, daí o termo artificial, é a possibilidade de antecipar. E assim a vida revela-se nos seus processos anteriores à exposição natural, que é o nascimento do bebê. Da mesma forma, as nossas dores e as nossas perplexidades vêm sempre de um contraste entre um potencial que vai sendo reconhecido cada vez mais antes do nascimento do iniciado pleno. Quer dizer, nós vamos tendo uma consciência
aguda, definida, não mística, da criança que está para nascer. Mas o que é importante é perceber que as iniciações são a vida revelando-se a si própria. Uma nova criança é a vida revelando-se a si própria. A passagem da crisálida para a borboleta é a vida revelando-se a si própria. Desde níveis bastante lineares, como por exemplo toda a história da cartografia, em que homens vão a sítios distantes da Terra para fazer mapas. E claro, não é por o facto de eles terem chegado às cataratas do Iguaçu ou às cataratas do Niagara que as cataratas passaram a existir. Elas já lá estavam. Mas no momento em que chegam os primeiros homens, quer dizer, o que é que eu estou a dizer? Os Guarani sempre estiveram nas cataratas do Iguaçu, portanto, provavelmente não estou a falar de descobrimentos europeus. Mas no momento em que os homens descobrem as cataratas, a vida revela-se a si própria nos homens. Por exemplo, dentro de todos nós aqui, neste espaço-tempo, existem cataratas do Iguaçu. Existem borboletas de asas azuis. Existem paraísos. Mas a nossa consciência ainda não viajou até lá. Mas existem. O grande continente desconhecido. Eu sei que isto é um bocadinho século XX de se dizer, mas o grande continente desconhecido é o nosso interior. Existem paraísos dentro de nós que ainda não foram revelados. E quando nós compreendemos que é tão natural passar de um estágio do ser, natural barra artificial, porque natural sempre implica a influência da natureza. Artificial implica a influência da cultura. E espiritual implica a influência de fogos e eletricidades, que quer dizer agentes dinâmicos, que vêm de muito acima deste sistema solar. Portanto, podemos dizer que é natural, porque as nossas glândulas estão preparadas para as iniciações e não despreparadas. O nosso sangue está preparado para o processo e não despreparado. Todo o nosso corpo é uma latência na direção desse processo maior. E às vezes aquele que é chamado e por algum motivo não consegue responder no ritmo que é o seu verdadeiro potencial, o corpo descompensa. O corpo físico. Então é natural porque as nossas glândulas estão preparadas, porque o nosso corpo está preparado. Pré-preparado. É preciso pôr dois prés. Pré-preparado. É artificial, porque se nós conseguíssemos fazer um peeling à cultura, e aqui eu refiro-me à verdadeira cultura, se nós conseguíssemos escamar e retirar a pele à cultura, vamos ao encontro de coisas mágicas, maravilhosas e incompreensíveis. Senão a cultura era uma coisa aborrecida e que não fazia qualquer sentido. Mas a verdadeira cultura, seja na gastronomia, seja na literatura e no cinema, seja na arquitetura ou no vestuário, a verdadeira cultura gira em torno do inexplicável. A menos que vocês sintam que haja algo de explicável num pão alentejano e num azeite alentejano à meia-noite. Eu acho aquilo bastante inexplicável. Assim como é inexplicável a lã, e o que nós conseguimos fazer com a lã, e o que nós conseguimos fazer com a seda, e o que nós conseguimos fazer com o linho. Bem, o processo artificial da cultura gira em torno de coisas profundas e misteriosas.
Uma pessoa pode dizer que eu compreendo o linho. Não compreendo nada. Eu compreendo a seda. Eu compreendo o chá. Eu compreendo a arquitetura grega. Não, tu estudaste a arquitetura grega. Percebes como é que se faz um chá. Mas depois lá no fundo ninguém compreende nada. Porque é muito hemisfério direito realmente. E a cultura, no seu sentido artificial, ela lá dentro tem aquela joia. Tal como o processo natural tem a sua joia, a cultura tem essa joia. E depois, acima disso, vocês têm o eterno problema dos fogos sagrados, espiritual. Olha bem, todas as civilizações, e quem diz uma civilização diz uma dona de casa, todas as civilizações giram em torno deste problema. Como coordenar natureza, cultura e espírito. Como dar a César o que é de César, a Cristo o que é de Cristo, e ainda conseguir fazer algo interessante entre os dois. Como extrair o melhor da natureza sem se fechar ao espírito. Como se abrir inteiramente ao espírito sem perder a percepção da glória da criação. Árvores, plantas, animais, cheiros, sabores, pessoas. E como fazer um diário de bordo, um travelogue, um diário de viagem, que consiga deixar para as gerações que vêm atrás de nós a gratidão, a gratidão e esta necessidade que todos nós temos de registar a forma como nós fomos atingidos pela imensidão das coisas. Não é? Então, quando nós vamos ao fundo, quer dizer, quando nós começamos a perceber o processo iniciático, percebemos que, em princípio, que o processo iniciático é a vida desnudando-se para nós. É a vida despindo-se para nós. Ela esteve vestida. Esteve até travestida. Esteve amarrada, escondida. Veio e depois chegou e depois foi-se embora. Porque o facto dos 5 sentidos estarem ligados a um painel com disjuntores que estão ligados a um processador que está ligado a uma memória, quer dizer, esta coisa dos 5 sentidos e do cérebro não é nenhuma garantia que tu estejas vivo. Estás elétrico, estás wired. You've got the wiring. Mas vivo é outra coisa. Toda a gente sabe que vivo é uma coisa muito fora daqui, é muito estranha. Estar vivo é out of the box. Então, o processo iniciático é a vida a desnudar-se para nós, é a vida finalmente a vir ao nosso encontro. Para ficar. Por isso é que o processo iniciático é lento. Agora vem uma expressão inesperada. Robusto. Vocês não abalam o vosso processo iniciático com facilidade. É robusto. É como um veleiro feito para durar. É lento. O processo iniciático é lento. Ao contrário de um boom festival, que é rápido, um processo iniciático é lento. É robusto. E gradualmente, e é aí que está a arte dos sábios, ele é igual às grandes texturas que nós amamos. Há a textura de uma parede com 800 anos, úmida, com manchas de umidade. Há a textura
dos degraus desgastados de uma velha casa de pedra. À textura das caras das mulheres esquimós. Basicamente aquilo é só textura já. Ahm, das velhinhas, muito velhinhas. À textura da lua. À textura dos galhos. Quer dizer, gradualmente o processo iniciático torna-se a própria vida. A vida é iniciação. Porque do ponto de vista macrocósmico, Deus colocou-se a si próprio num túmulo e assim nasceu o universo. E este processo de incandescência progressiva, em que até as flores parecem ganhar luminescência à noite e há pássaros e peixes que brilham e há sonoluminescência e fosforescência e radioatividade e tu vês claramente que há uma camada da natureza que não bate bem da cabeça. Brilha no escuro. Brilha no escuro. Tu vês que há uma bioluminescência desde as laranjas azuis da Tunísia ou da Abissínia ou já não sei, que brilham à noite, até os peixes das profundezas. Tu vês que há qualquer coisa que não está certo, no bom sentido do termo, lá embaixo. Lá no muito profundo, muito profundo, muito profundo dos comportamentos da matéria. A matéria está furiosa lá no fundo e quer despertar. Chama-se isso Kundalini cósmico. Ou, se vocês preferirem, Shakti. E a luz branca da própria matéria, a luz eterna que está na matéria, é o aspecto interior, imanente da Shekinah. Shekinah, Shakti, Kundalini cósmico. Tem aqui. Então, Deus colocou-se a si próprio numa caixa para que o universo pudesse existir. Não que ele se tenha abstraído de si. Porque a função que o Divino colocou numa caixa não esgota as funções de Deus. Nós nunca podíamos ser panteístas, porque seria equivalente a dizer que Deus está todo dentro da caixa. Não, Ele está dentro e fora. E ao lado. Mas, assim como o Divino se colocou dentro dessa caixa, esse cubo negro, que é a matéria e a evolução universal, assim como Deus se colocou dentro dessa Kaaba, desse cubo negro, dessa matéria e dessa evolução universal, e a evolução das espécies é Deus a acordar devagarinho, é o amanhecer da criação. Tudo isto nós amamos mais ou menos como as flores ou os animais, as pessoas, as paisagens. São Deus a acordar lentamente. É o que se chama o amanhecer da criação. O amanhecer da criação não é lá atrás, ainda está a acontecer. Ainda está a acontecer. O meio-dia da criação é o Mestre ascenso. E o anoitecer da criação é um avatar radioativo que simplesmente paira sobre os mundos. E tudo está a acontecer neste momento. Estão a acontecer amanheceres da criação. Porque tu vês, quando se fala em bioluminescência e as espécies que contêm níveis enormes de eletricidade para a capacidade de contenção do seu corpo e assim sucessivamente, tu percebes que Deus está ali claramente a operar. Então tens este amanhecer, que é o levantar-se das espécies, e está a acontecer neste momento. Tens o meio-dia da criação, que é o Mestre ascenso. E tens o anoitecer ou entardecer, que são os seres que estão-se a aproximar do plano logóico. Mas a meia-noite, não sei. Mas
o que é o que vos irá dar uma autoridade cultural final não é vocês saberem fazer potes de barro com as mãos, ou escreverem a montanha mágica do Thomas Mann, ou andarem da esquerda para a direita e da direita para a esquerda o tempo todo, conceptualmente. O que vos dá uma grande autoridade espiritual, perdão, uma autoridade cultural, é essa capacidade de ver que a vida é a iniciação. E que a vida, pela iniciação, se revela à vida. Não só a vida que está aprisionada dentro da caixa, como a vida que está livre fora da caixa, como o casamento entre o Deus-Deusa que está dentro da caixa e o Deus-Deusa que está fora da caixa. E é por isso que as iniciações são tantas vezes combinadas com a ideia de matrimónio ou de núpcias. Inclusive, em alguns casos, as alegorias são abertamente eróticas, como no caso de Teresa d'Ávila e assim sucessivamente. Portanto, a nossa autoridade, a autoridade cultural vem do plano acima da cultura, que é a espiritualidade. E nós temos este constante trabalho de compreender a natureza debaixo dos nossos pés e perceber que ela está preparada para as iniciações. Vem assim, a natureza vem preparada para as iniciações de fábrica. Já está pronta. É um factory preset. E a natureza quer muito que o homem encontre essas eletricidades mais altas, que são os agentes dinâmicos do universo, porque a partir de um certo momento o dinamismo da natureza é uma coisa que não vai a lado nenhum. Maré alta, maré baixa. Ovulação. Ciclo ovulatório. Prana, vento. Sol. Umidade do ar, umidade da terra. Há um momento geofísico. Há um momento em que tu sentes, bom, isto não vai a lado nenhum. Claro que não. Se os fogos mais altos, as grandes eletricidades dinâmicas vindas das fontes centrais, não chegassem à Terra, tudo o que nós tínhamos eram ciclos sem fim de repetição. São os fogos iniciáticos que fazem com que as linhas da agulha da vida não girem sempre em torno da mesma canção, mas vão em espiral a caminho das canções que vêm a seguir, como num giradiscos. Percebem o que eu quero dizer? Sem esses fogos iniciáticos não havia espiral, era um círculo fechado. Então, um dos pontos que nos eleva e nos autoriza e nos protege, vocês podem escolher a sequência que entenderem. Pode ser que autorize e depois protege e depois eleva, ou eleva e protege e autoriza, depois escolham. Mas o que nos eleva, protege e autoriza é esta transparência do olho interior, que muitos ambientes chamam o sentido esotérico. Eu não lhe posso chamar sexto sentido, sétimo sentido. Não é clarividência, não é clareaudiência. Não é uma percepção paranormal. Não é isto, não é... O sentido esotérico é aquela sensação crucial, quer dizer, em que um eixo vertical e um eixo horizontal se cruzam e no centro desses dois eixos nasce um olho que vê a indistinção entre vida natural, vida cultural e vida espiritual. E consegue finalmente ver pela cristalinidade, quer dizer, pela compreensão e pelo culto da verdade. Blavatsky dizia, não há maior religião que a verdade. No último encontro, a última conferência foi toda em torno do amor à verdade. Verdade, do ponto de vista espiritual, é o equivalente a ver.
Assim como há uma catarata e o indivíduo vê mal, ou miopia, a verdade é a correção do olho. A verdade corrige o olho. E nós julgamos que queremos ver no sentido em que toda a gente quer ver. Mas a verdade tem algo de untwisting. Se as margens distópicas e paranoicas da nossa civilização produzem aquilo que se pode chamar twisting, distorção, torção, e aparentemente ninguém é adolescente hoje se não tiver uma grande atração por coisas que são claramente twisted, faz parte da formação dos jovens. Depois eles têm que se ver com o assunto. Mas twisted é bem, toda a gente quer ser um bocadinho twisted. A verdade não é twisted. Ela é untwisted. É tão untwisted, é tão não distorcida que as pessoas chamam-lhe verdade. E ela, quando entra no olho, nesse olho que só se abre com o sentido esotérico, esse olho que é o sentido esotérico, quando a verdade te atinge em cheio, aquilo que é twisted começa a doer imenso. E se o indivíduo tem zonas que são distorcidas, ou que são descalibradas, ou que são pobres vibratoriamente, quando a verdade é o raio, é um raio, a verdade é muitas vezes comparada a uma espada. E ninguém pode, tu não atuas com uma espada se ele não entrar primeiro. Portanto, quando esse raio de verdade entra, ele vai acertar todas as lentes do teu ser, desde a mais exterior, que Descartes chamava a razão, até até à intermédia, que Kant chamava a razão pura, já é uma coisa diferente, até à mais profunda, que Cristo chamava o olho único. E Cristo dizia, quando o teu olho for único, quer dizer, quando tu não divides a verdade em 2, ou em 3, ou em 20 mil, todo o teu corpo será uno também. E esta ver que as iniciações são simplesmente a vida revelando-se à vida e retirando camadas a si mesma. A vida não vai retirar uma camada se o indivíduo não estiver pronto. E há alturas em que a beleza e a sublimidade da vida são tão poderosas que é como álcool na nossa própria nas feridas da nossa própria biografia, da nossa história pessoal. E quando nós falamos em endurance iniciático, é que o processo iniciático é robusto. Se a primeira flecha já entrou, se a espada já entrou uma vez que seja, ela não vai parar. Ela vai entrar, pode ser super lento, porque isto não é uma violação, mas ela não recua. E cada vez que esse raio da verdade avança dentro de nós, vocês podem ver isto de cima para baixo como uma revelação, ou de dentro para fora como uma epifania, ou como epifania não, como uma autorrevelação, tanto faz. Mas há um momento em que o indivíduo percebe que ele é a câmara, já não a caixa negra do universo entrópico, mas a câmara fotográfica onde Deus acorda. Deus, aquele que é para acordar dentro do universo, porque há aspectos do divino que estão sempre plenamente. Então, este sentido esotérico, este sentido que centraliza conceitos, que anula continentes inteiros de referências e de choques conceptuais,
Este sentido vocês têm. Cada um terá que se explicar a si próprio como é que isto aconteceu, mas cada um de vocês tem esse sentido. Senão não podiam ter chegado sequer aqui. Peço desculpa pelo elogio indireto à Air School, mas ninguém chega a um ambiente real se não tiver esse sentido esotérico. E esse sentido unifica. Tu gradualmente começas a perceber o buraco branco no centro de todos os atos culturais. Por onde passa o fio da vida. Como para fazer um colar de pérolas. Então tu dizes, este filme, onde é que está o buraco branco dele? Não é a moral da história. É aquela sensação de... Como é que eu hei de pôr isto? Se nós pusermos uma pomba à chuva com o Requiem de Mozart, nós já começamos a entender o que eu quero dizer. Aquela luta pela vida de escapar àquilo que aprende e aquela progressiva indistinção entre vida e morte, que é típica do iniciado avançado. O que classifica um iniciado avançado é uma solene distinção entre vida e morte. Vida pequena e morte pequena, obviamente. E essa força, esse impulso universal para despertar está em cima de vocês. Está em cima de nós. É como se nós fôssemos barragens, centrais hidroelétricas, barragens hidroelétricas que estão por inaugurar. Mas a água por trás do paredão já lá está. People. A água por trás do paredão já lá está. Senão ninguém consegue chegar a um ambiente de aprofundamento espiritual que está alinhado com as iniciações e não é um ambiente especulativo. Eu esforço-me para que isto seja um trabalho académico. Mas não consigo. Está sempre a ir para outro sítio. E esse sentido esotérico, esse olho central, esse olho do paradoxo, sabes, olho e paradoxo é a mesma coisa. Unifica, por isso é que se fala em paradoxo, unifica opostos. Então o indivíduo que tem esse olho, esse sentido esotérico desperto, ele começa a perceber a solenidade total do seu estado. Ou seja, gradualmente ele percebe que natureza, cultura e fogos cósmicos estão nele a ser alinhados. Cultura envolve coisas como comer com talheres, atravessar a rua nas passadeiras, Chopin. Talheres, passadeiras e Chopin. Isto é cultura. O sentido esotérico é o sentido de ver através da cultura, através da natureza, de uma forma que propicia a ancoragem na Terra dessas eletricidades, desses fogos cósmicos, energias de raio e energias que concentram vários raios em si. Quando se fala de vastas entidades chegando à órbita da Terra, essas entidades são portadoras oficiais, não sei se gostam, do cosmos. E portadoras oficiais, entidades que são portadores oficiais do cosmos, trazem consigo raios, agentes dinâmicos superiores. Esse sentido esotérico
centraliza as lentes do universo, desde a fonte dos raios, e raios é raios em nós, portanto, agentes dinâmicos espirituais em nós, é tudo o que nos põe a fazer coisas com entusiasmo, com a sensação de que a morte não existe. Quando os raios atuam em nós, quando a vida atua em nós, quando a vida maior atua sobre a vida menor para o nascimento de Deus na caixa, para o despertar de Deus na caixa, vocês não têm peso, sentem que têm asas, que são como anjos. É isso que os raios fazem. Portanto, os raios não é uma coisa vaga e abstrata, mais ou menos labiríntica e perdida na obra de Alice Bailey ou do Rudolf Steiner ou de Madame Blavatsky ou da Igreja Católica, porque a Igreja Católica sabe bem o que são os raios. Chama-lhes atributos divinos, mas é a mesma coisa. Não é isto, não é essa coisa teórica e pasteurizada que está dentro dos livros. É coisa real do indivíduo sentir: eu estou vivo, eu estou mesmo vivo. Não é? Então agora cheguei aos 64 anos e agora é que me dá para estar vivo? Estava eu tão bem a dormir. Chego agora aos 65 e começo... Agora, senhor, que já sou velha? Isto é uma frase da mulher de Abraão. Então, esse sentido esotérico permite-te detectar o ponto crístico, que é o ponto focal das lentes do cosmos, em todas as coisas. O sentido esotérico é o sentido que te permite ver o ponto crístico em todas as coisas. Em ti, antes de mais nada. E depois nos outros e nas coisas à nossa volta. E quando nós falamos de centragem, é porque há um momento em que o indivíduo começa a ver grandes continentes conceptuais a caírem como folhas de outono. Ele nunca mais consegue falar de cinema pelo cinema, arte pela arte, vestuário, digamos, isolado de outras questões. Ele começa a não conseguir relacionar-se com a cultura como fenómenos isolados. Mas isto vocês já sabem. Agora vem a melhor parte. É que ele começa a não conseguir distinguir natureza, corpo, espiritualidade, cultura. Já acabou. Há uma espécie de flat dessas camadas. Há uma fusão dessas camadas. Flat layers. Há uma espécie de fusão dessas camadas. E a fusão dessas camadas e a anulação progressiva das diferenças dissociativas entre elas é a iniciação. De forma que a vida que está longe e que é descrita em certos catecismos esotéricos como a luz fria distante, a luz que está longe, o Deus fora da caixa, e o grande Deus debaixo dos teus pés e dentro de ti que quer nascer, o Deus dentro da caixa que está a despertar, eles alinham-se. E quando vamos chamar de deusa, é claro que isto é incorreto, mas vamos chamar de deusa àquilo que quer despertar em ti. E vamos chamar de Deus àquilo que quer vir ao teu encontro. É um momento em que o indivíduo, sabem, o indivíduo não se mete mais no meio. Ele não vai meter a colher num relacionamento deste nível. Quer dizer, quando as funções divinas latentes no teu corpo físico, etérico, emocional, mental e causal começam a fazer o kicking na direção superior, e quando o Deus que vem, aquele desconhecido, porque nós podemos dizer que o encoberto nasce dentro de nós, mas também eu posso dizer que o encoberto vem das nuvens. Do ponto de vista gnóstico, já não há dentro e fora. Mas há um pequeno detalhe. Dentro, quer dizer, nas tuas células, na tua psique, já vamos ver isso, nas tuas células, na tua psique, no teu funcionamento etérico,
o Deus que desperta é bastante feminino. E eu não sei porque é que ele haveria de despertar se não houver o outro que vem de cima, através do Antakarana, através dos 5 corpos superiores, 5 corpos superiores desses que se abrem em cálice, em cone, para o grande conclave das energias eternas. Para o grande conclave das energias sagradas. Então, e aí começam-se a precipitar as energias espirituais, os fogos espirituais. Para uma pessoa que tenha um sentido transtemporal muito desenvolvido, não há nada a atingir. As iniciações são uma anedota. Vocês sempre vão ver um mestre budista ou zen dizer as iniciações, esqueçam isso, é uma ilusão completa. Não há nada para atingir, não há nada para fazer, já está tudo aqui. Muito bem, isso é cultivar um sentido transtemporal, não progressivo, não narrativo, não psicológico, não adaptativo do processo. E é frequente o Oriente Profundo chegar e dizer isso tudo é uma ilusão. Uma ilusão. As iniciações são uma ilusão. O problema é o lado pretencioso de vocês terem indivíduos que têm graves problemas funcionais, graves problemas estruturais, graves problemas... Bem, não sei. Até pode ser nos dentes. Graves problemas de estar no mundo e de se desenvolverem realmente, plenamente no universo. Repetirem a noção final, que as iniciações são uma ilusão, e depois ficam entre o nada e o nada. Não sei se, porque a ideia é ficar entre o tudo e o nada, não é ficar entre o nada e o nada. Então, este é um ponto de reflexão. Do ponto de vista do Logos, que é aquele que nós procuramos servir, o Logos planetário, que é uma parte do Logos solar, que é uma parte de Miguel, do ponto de vista do Logos, nós procuramos ao mesmo tempo compreender o processo que anula qualquer sequência, uma contemplação infinita da verdade eterna aqui e agora, com a humildade de funcionário público que o indivíduo tem que ter para viver o processo iniciático. São duas coisas completamente complementares. E esse sentido que atravessa as lentes, esse sentido que atravessa as várias camadas do universo e também dentro de ti, vai anulando as ideias, como nós já vimos em encontros anteriores, de espiritualidade, cultura, existência ou não existência de Deus. Todas essas ideias, isso tudo desaparece. Tu ficas perante um facto indiscutível, que é a vida, que é a existência. A menos que o indivíduo decida que a existência não existe, o que é um contrassenso em termos conceptuais. Portanto, isso ele não pode negar, e com esse facto ele aproxima-se de um centro iniciático. Aquele que bate à porta de um centro iniciático. E o que é sublime é que ele é a vida a bater à porta da vida para a revelação da vida. Vocês percebem onde eu quero chegar? Eu estou a tentar contribuir para tornar o processo verdadeiramente hermético. Hermético significa várias coisas, mas uma das coisas que hermético significa com certeza é impermeável à corrosão da mente. Impermeável à relativização cultural. Hermético significa que tu começas a perceber que dentro de ti a pequena vida bate à porta da grande vida para que a vida nasça. Ainda mais. Para que exista aquilo que Jesus chamava vida mais abundante. E que Buda definia com a expressão
minimalista, everything is burning, tudo arde. E tu distingues um ser que está claramente no caminho iniciático por vários fatores de disciplina. Um deles é o alinhamento. Nós vamos ver isso hoje. Mas uma das características é o sentido esotérico. É quando tu encontras uma pessoa que tem o sentido esotérico, é instantâneo. Ele não está num processo espiritual, nem religioso, nem natural, nem artificial. Ele está vivo. Burning from inside. E aí vocês ficam libertos das constrições sociais, porque aí o louco social e o homem totalmente institucional e respeitado, digamos, a psicologia do louco e a psicologia do chefe de Estado são uma e a mesma coisa. Claro que nem todos os aparelhos políticos conseguem reconhecer os seus loucos, que são os seus chefes de Estado, mas alguns já conseguiram, claramente. Percebem sentem o que quero dizer? Quando vocês atingem esse ponto a que eu tenho vindo a chamar vida, nós podíamos dar-lhe outros nomes, podíamos chamar-lhe o vento, para usar uma expressão dos Sioux. Manitou. Podíamos chamar-lhe o grande oceano, para usar uma expressão rosacruciana. A luz eterna, para falar em termos rosacrucianos. Podíamos falar de Ka, para usar uma expressão egípcia. Mas, sei lá, uma pessoa não tem que andar aqui a fazer de enciclopédia. Portanto, é a vida. É essa vida que é a experiência de estar acima da morte. O que é a vida? É a experiência. A vida não sei o que é um mistério. Não sei, não faço ideia o que é a vida. É uma coisa que me transcende. Agora, há sintomas. E um dos grandes sintomas de estar vivo é a sensação de que a morte não te consegue apanhar. Essa piranha negra gigante que vem lá atrás não te apanha. E não me refiro à morte física, porque refiro-me ao colapso da psique constantemente em função da mortalidade. Portanto, quando os raios da vida nos atravessam, a lei da morte, tu vais-te libertando da lei da morte. E aqueles que da lei da morte se vão libertando têm um pé na loucura, não essas loucuras de trazer por casa que as pessoas usam, não. Têm um pé na loucura e têm um pé na figura de Estado. E vocês digam-me constantemente, não sei porquê, talvez porque Portugal claramente é um país que vem da direita para a esquerda, politicamente. Claro que depois bateu na esquerda e passou-se para o neoliberalismo social-democrata e afundou-se nas multinacionais. Bom, não interessa. Mas é um país que vai da direita para a esquerda. Claramente nós ouvimos o discurso de que precisamos de mais loucura, mais liberdade, mais movimento, mais invenção. Há um discurso pró-loucura o tempo todo no ar. Eu gostaria de inverter esse discurso, porque se vocês me permitem, quase todos os discursos que funcionam são reversíveis. Que é o discurso pró-chefe de Estado. Vocês não estão interessados em chefes de Estados que não sejam um pouco loucos no sentido em que já estão unidos com a vida. Já repararam? Senão, eles são simplesmente executivos de Bruxelas. É Bruxelas que se diz. Vocês não estão interessados. O problema é que vocês não estão interessados em loucos que não sejam chefes de Estado. E aqui a coisa pia mais fino. É como se dissessem assim: encontrei um mendigo na rua. Não era um mendigo, sabes? Era um homem sideral. Falei com ele durante meia hora, ensinou-me tantas coisas. Era um ser extraordinário, era louco, era o grande louco.
E a pergunta que nunca ninguém faz é: certo, ele pode ser um chefe de Estado? Já sabemos que a pergunta que fazemos ao chefe de Estado é: olha, você não é suficientemente louco para ser meu governante. Pronto, essa nós já sabemos. Mas e a outra? Sabe uma coisa? O António Ramos Rosa não conseguia conduzir automóveis. Não conseguia expor-se à rua. Tinha imensas dificuldades em funcionar com fatores objetivos. Tinha uma relação mal conseguida com o pragmático. Para ele, o pragmático era um veneno que matava a consciência poética. Bom, eu sei disto porque falei com ele pessoalmente sobre isto. Então, isto põe-nos num ponto interessante, que é a reversibilidade, a simetria, o desenvolvimento equilibrado da psique. E esse sentido da vida anula estas coisas. O indivíduo quer estar vivo, ele começa a ser, para ele começa a ser indiferente figuras de estilo como estas que eu usei agora, o louco e o chefe de Estado. É-lhe indiferente porque ele começa a viajar, a ter acesso ao denominador comum, ao eixo crístico universal, se vocês quiserem, ao eixo sófico universal. Ele começa a ter acesso à vida, porque olhem bem para a vida, ela faz loucos e chefes de Estado, não é? Até faz rosas e cascavéis. Faz zebras e depois tem aquele mau gosto de fazer os leões que comem as zebras. Então há aqui qualquer coisa verdadeiramente vasta para conquistar.